Olá, queridos! Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós estamos no episódio 21 da série O que me impede de avançar e vou continuar falando da 10ª e última corrente. Roda a vinheta! Muito bem, queridos. E para finalizar, como eu estava falando, sobre a 10ª corrente, que é o coração de filho, a corrente é coração de escravo, ser escravo. Talvez você se sente um escravo. Um escravo, ele trabalha demais, é explorado e ele tem a sensação de que está devendo. Sabe aquela pessoa que trabalha demais se dedicando à obra de Deus, se coloca demais para fazer obras, vive segundo a lei, regras, não pode isso, não pode aquilo outro, e faz demais e ainda nunca se sente amado por Deus, aprovado por Deus, porque acha que ainda sempre está devendo algo para Deus. Esse coração de escravo é uma artimanha do diabo para te impedir de acessar as bênçãos de Deus e de avançar. O escravo não pode avançar. Como um escravo, vai acessar riquezas, vai acessar heranças, vai acessar lugares em Deus. Um escravo não tem condições de ter acessos a alguns lugares íntimos da casa do pai, da vida do pai. Mas o filho, ele tem acesso a esses lugares. Ele tem privilégios que o escravo não tem. Então acredite que nascendo de novo, recebendo Jesus em seu coração, você se torna filho, né? No vídeo anterior, eu dei um começo, né, nesse tema, que é a 10ª corrente. E eu quero agora dar um exemplo bíblico para que possa se tornar mais claro. Se você não viu esse vídeo do episódio 20, então você vai lá e veja o episódio 20 antes de ver esse vídeo, porque aqui é continuação. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e também já curta esse vídeo, beleza? E compartilhe com outras pessoas. Se você não viu a série completa, então eu te convido a ver a introdução, os 20 episódios com este 21, mas não acaba por aqui. Nós temos a conclusão, que vai ser depois desse vídeo e será uma bênção. E espero que seja realmente algo que vai fazer a diferença na sua vida. A minha maior empolgação de estar aqui, o meu maior desejo de estar aqui, é de fazer a diferença na sua vida. É de que você pegue essa série e aplique na prática. E fazendo isso, você receba a liberdade e possa verdadeiramente avançar em Cristo Jesus. E eu creio de todo o meu coração, com toda certeza, que você vai avançar, que você vai sair deste lugar. Mas você precisa assistir a série completa e levar muito a sério tudo que está sendo ensinado aqui, porque não são palavras da Ivanilde, são palavras de Deus. Não olhe para a Ivanilde em si, porque com Jesus, sim, eu posso todas as coisas, mas sem Ele, eu não poderia. Então, quando você olhar para mim, você olha para a Ivanilde com o Espírito de Deus, você olha para Jesus na minha vida, e você vai ver que aí, sim, vai fazer toda a diferença, porque em mim há uma presença do Senhor que está ministrando você. Não é a minha boca em si, Ele está usando a minha boca como instrumento para falar o seu coração. Então abra o seu coração e receba essa palavra vinda de Deus para você, como um presente de Deus para trazer clareza e luz ao seu coração. Então vamos para o exemplo bíblico. Sem mais demora, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo do 11 até o 32. Eu não vou ler a história inteira, porque eu quero falar mais dessa história. Então, eu vou explicar a história, mas você vai ficar como lição de casa para ler 15 de Lucas, versículo 11 até o 32. Aqui Jesus conta uma parábola de um pai que tinha 2 filhos e o mais moço queria a herança. O mais moço queria ser livre. A verdade é que ele era livre, ele era o filho.
Mas ele não tinha um coração de filho, ele não tinha um coração de livre, ele se sentia um escravo. Ele se sentia escravo, ele se sentia limitado. A verdade é que Jesus está ensinando pra gente que muitas vezes, por sermos novos e imaturos, não temos ainda a capacidade de receber a herança. Não temos ainda a capacidade de receber coisas, de acessar lugares ainda, de viver coisas, porque a gente ainda não tem a maturidade. E esse moço não tinha essa maturidade, por isso que ele ainda não tinha acesso à herança. A herança é quando o pai morre, é quando você já é uma pessoa adulta que já tem maturidade para governar aquilo que você vai receber. Muitas vezes você tem mente de escravo, coração de escravo, porque você pensa assim: por que Deus ainda não me deu as coisas? Porque eu ainda não sou maduro o suficiente. É isso que você tem que pensar. Eu ainda não estou pronto, mas já é meu. Eu já tenho. Isso me pertence. Só que esse filho mais jovem não pensava que isso já era dele, que já pertencia a ele. Ele queria ter na mão antes do tempo. E muitas coisas que Deus ainda não te deu, não me deu, e essa palavra também serve para mim, é porque a gente não tá pronto para receber. A gente pode colocar tudo a perder que Deus tem para nos dar. E nós não podemos colocar tudo a perder, porque são coisas maravilhosas. Então o pai, na parábola, entrega a herança para o filho. E o que o filho faz? Vai e sem limites, ele vira um escravo do pecado e desperdiça todo o seu valor, toda a sua herança, com seus prazeres pecaminosos, com os desejos da carne que a gente leu no vídeo anterior em Gálatas 5. Na prostituição, né? na imoralidade sexual. Ele gasta com comida, com milância, com desejos da carne, com prazeres. E encontra um monte de amigo interesseiro que não quer de verdade ser amigo dele, mas quer o dinheiro que ele tem. E sendo assim, depois que ele gasta tudo, ele desperdiça tudo que é do pai. Aí, ele cai em si quando ele perde tudo e começa a sofrer. Aí ele vai sofrer, vai saber o que é passar fome, que ele não sabia o que era passar fome, padecer necessidades, ser desprezado. E aí sim ele se torna verdadeiramente um escravo. Na verdade, quando ele saiu da casa do pai, que ele foi expressar o dinheiro, ele já era escravo e não sabia. E aí ele se dá conta que ele é um escravo. E aí ele vai trabalhar alimentando os porcos e deseja comer a comida dos porcos de tão necessitado que ele estava. Mas eu quero te dizer uma coisa. Necessitado ali onde ele estava, de se alimentar, vivendo como escravo, passando necessidade, ele se lembra que nem mesmo os escravos do pai eram tratados dessa forma. Os trabalhadores do meu pai são bem tratados. E eu desperdicei o meu lugar de filho. Eu joguei fora. Eu pequei. E ele reconhece e cai em si. Naquele momento ele verdadeiramente se arrepende. Mas ele se humilha tanto que ele vem pedir perdão pro pai e pedir pro pai tratar ele como um escravo. Mas filho não é escravo. Se você é filho, se você já nasceu de novo em Cristo Jesus, se você já se uniu com Cristo, você não é escravo. Você é filho. Acesse o lugar de filho. Caia em si, se arrependa de andar como um filho imaturo, de andar na escravidão do pecado, nos desejos da carne, e se volte agora para acessar o lugar de filho. Quando ele volta e fala: pai, me trate como escravo, porque eu mereço ser escravo. É isso que significa essa parábola. Nós merecemos ser tratados como escravos. Esse rapaz entendeu. E aí o pai fala assim: mas nunca, você é meu filho. Apesar de você ter feito tudo isso, eu te perdoo porque você está arrependido. Vem ser meu filho. Fez uma festa para receber o filho que estava perdido, que estava morto e que reviveu. Ele estava morto no pecado, morto
espiritualmente, morto psicologicamente. Ele era como se fosse uma pessoa que acabou. E ele reviveu porque ele caiu em si, se arrependeu e voltou atrás. E teve muita coragem de ir até o pai para se arrepender. Isso chama humildade. E quando ele foi ali, de volta ao pai, né, ele recebeu de volta o lugar de filho. Mas tem a parte do irmão mais velho. O irmão mais velho, sim, era filho, mas também não tinha um coração de filho. Também tinha um coração de escravo, porque ele achou ruim que o pai recebeu aquele outro como filho e se sentiu injustiçado, porque ele pensou assim: pra mim, que sou filho, que nunca saí daqui, ele nunca fez isso aí pra mim. E tá fazendo pra este que saiu como escravo? E o pai fala pra ele assim: filho, tudo que eu tenho é seu. Do que você tá reclamando? Você é filho. Você é filho tanto quanto ele. Vamos se alegrar porque ele voltou, porque ele se arrependeu, porque ele reviveu, porque ele está aqui, mas o seu lugar é o mesmo. Eu faria o mesmo por você. Entenda que a herança te pertence igual a ele. Você é tanto meu filho como ele. É isso que o Senhor quer que nós tenhamos. Um coração de filho. Seja verdadeiramente filho para avançar, para acessar os lugares em Deus. Mas aguarde o processo da maturidade, do crescimento, porque conforme você vai crescendo em Deus, conhecendo Deus, amadurecendo em Deus, Ele vai te deixando ter acesso a lugares e coisas que você está pronto naquele momento. Uma criança, né, não tem ainda a capacidade de usufruir de coisas que nós temos, de bens. Mas a partir do momento que ela cresce, é herança, pertence a eles, pertence aos nossos filhos. Mas eles precisam ter maturidade para adquirir e cuidar daquilo que Deus confia a eles. Queridos, que o Senhor te liberte da mentalidade de escravo, dessa mentira, e te coloque um coração de filho. Eu vou orar por você agora e nós encerramos as 10 correntes. Amém? Então vou orar para você, feche os seus olhos. Senhor Deus, até aqui nós falamos de 10 correntes que nos aprisionam. Pai querido, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada um que acompanhou a série inteira. Também eu entrego aqueles que acompanhou somente este vídeo, mas que ainda vai acessar todas as outras correntes. Liberta da corrente da mentira. Quebra essa corrente. Que essas pessoas se tornam verdadeiras. Que as mentiras que estão dentro delas sejam destruídas. Que o Senhor coloque a verdade no lugar de cada mentira que está na mente. Essas crenças mentirosas sejam totalmente derrubadas. Essas fortalezas demoníacas, essas fortalezas de mentiras sejam destruídas na mente de cada um que está assistindo agora. Em nome de Jesus, aí queimando essa corrente da inveja. Pessoas que são invejosas, sejam livres, porque vocês não precisam desejar, essas pessoas não precisam desejar o que é do outro, porque o Senhor tem para eles e o deles é bom. A tua vontade é boa, perfeita e agradável para cada um, e o Senhor sabe o que é melhor para cada um. Senhor amado, quebra essa corrente de desonestidade, veste essas pessoas de honestidade, quebra as correntes de críticas, que essas pessoas deixem a crítica de lado. De toda a corrente da ingratidão, torna-nos gratos, mais gratos a Ti. Quebra, Senhor amado, a corrente da falta de amor, da falta de compaixão. Quebra a corrente do ódio, da raiva, da ira. Quebra a corrente da falta de perdão. Quebra a corrente do orgulho e da mentalidade de escravo. E traz uma mente humilde e de filho. Em nome de Jesus, nos torna Teus filhos, Senhor. Que cada um, Senhor amado, receba Senhor amado, a revelação do Teu Espírito Santo como filho. Em nome de Jesus. Amém. Sabe que ao final da história, né? Olha, eu até escrevi aqui, ó. O mais moço queria a liberdade falsa. E acabou preso. Preso aonde? Nas correntes de escravo. E o filho mais velho teve ciúmes e questionou o tratamento do pai.
Ao final da história, os dois aprenderam a serem filhos. Quem recebe Jesus em seu coração se torna filho de Deus. Mas precisa entender isso e viver como filho e não como escravos. Aleluia! E tem um texto aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Versículo 11. Diz assim, ó. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns que creram nele o receberam, e a estes lhe deu direito de se tornarem filhos de Deus. Glória a Deus. Em outras versões vai dizer, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todo quanto aquele que recebe o Filho de Deus, Jesus, recebe o direito de serem feitos filhos de Deus para a glória de Deus Pai. Então, em Cristo Jesus, você é filho, você é livre. Que essas correntes caiam da sua vida e que você prospere. Te espero no próximo vídeo para fazer a conclusão de tudo isso. Beijos, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.